Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos e a todas. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão. Convido o secretário Egídio Ferrari, deputado Egídio, para fazer a leitura da ata da última reunião. Muito boa tarde, senhor presidente. Boa tarde também, senhores e senhoras deputados, deputadas. Ata da 27ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de abril de 2023. Presidência, deputado Maurício Skudlark. Às 9 horas do dia 13 de abril do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos. Logo após, o presidente convidou o senhor deputado Rodrigo Minotto, segundo vice-presidente, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Carlos Humberto, Ana Campanholo, Marquito e Rodrigo Minotto. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Massoco, PL, e Mário Mota, Bloco União, PSD e PTB. Ato contínuo, o senhor presidente, por solicitação do deputado Fernando Krelin, suspendeu a sessão para manifestação do presidente da comissão organizadora do evento Marítimo 23, senhor Carlos Brandão, sobre o Seminário Catarinense de Inovação no Mercado Marítimo Naval, que acontecerá nos dias 26 e 27 de abril de 2023, no município de São Francisco do Sul. Na sequência, ainda suspensa a sessão, por solicitação do deputado Tiago Zilli, fizeram uso da palavra o padre Maxwell da Rosa Mendonça, juntamente com o senhor Joe Massaneiro, coordenador da 175 Romaria e Festa da Padroeira de Araranguá, Nossa Senhora Mãe dos Homens, para a divulgação do evento que acontecerá no município de Araranguá, no dia 4 de maio de 2023. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente deu por aprovados os pedidos de informação números 155 a 157 de 2023, as moções números 506 a 526 e 528 a 535 de 2023 e o requerimento número 1445 de 2023. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1048, 1440 a 1444, 1446 a 1497 de 2023 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 359 a 375. A moção número 527 de 2023 foi retirada da pauta por solicitação do autor. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra especial para o dia 17 de abril de 2023, às 19 horas, em homenagem aos 50 anos do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Santa Catarina, 11ª Região. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado delegado Egídio. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno dessa Casa, dou por aprovada a ata. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Passando agora para as breves comunicações, conforme o nosso artigo 107, nós vamos ouvir o primeiro deputado inscrito, que é o deputado Carlos Humberto, que dispõe, conforme o nosso regimento, do tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, Marcos da Rosa, amigos deputados, as pessoas que nos assistem pela TV, pela rede social.
deixar um abraço aqui ao nosso vereador Checha, lá de Camboriú, do meu município de Camboriú, que tanto orgulha o estado de Santa Catarina. O primeiro motivo que me traz à tribuna nessa tarde é agradecer a equipe aqui da Assembleia Legislativa, que montou na noite de ontem uma belíssima sessão aqui, sessão especial, alusiva aos 50 anos do Cresci Santa Catarina, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, homenageados, assembleia lotada, muito bacana essa homenagem, tenho muito orgulho de ter feito a proposição da sessão especial, e foi uma noite, com certeza, que deu brilho a essa importante categoria dos corretores de imóveis no estado de Santa Catarina. Mais de 50 mil inscritos no Cresci, 39 mil ativos, pessoas que vendem, que são entusiastas do nosso estado. Segundo motivo, não menos importante, é mais uma vez vim falar aqui na tribuna sobre a interseção da rodovia Antônio Raio, contorno sul, com a BR-101, um dos piores pontos de trafegabilidade da BR-101 Norte em Santa Catarina. Uma obra que teve início na sua concepção no governo Luiz Henrique da Silveira. Depois veio o governador Leonel Pavão. Depois veio 2 governos do nosso governador Raimundo Colombo, Eduardo Pinho Moreira, o nosso ex-governador, e agora o governador Jorginho Melo. É muito tempo se arrastando para que essa obra não tenha um término, e que a população de Itajaí, Brusque, Balneário Camboriú, Itapema, todo o norte do estado, tenha um pouco de alento para poder trafegar naquele trecho. Se puder botar um vídeo que eu produzi, fazendo favor. Tá bom, assim, líder do governo Massoco, e eu não fui lá filmar final da tarde, não, dá para ver pela iluminação, eu fui durante o dia. Se for lá final da tarde, é muito pior. Se for num feriado, num dia de chuva, Santa Catarina não pode esperar mais. Ontem ainda tive contato com o secretário adjunto, Ricardo Grando, da Secretaria de Infraestrutura, cobrando, solicitando e pedindo para que o governo tenha um carinho especial. Fiquei muito feliz com a resposta que já tive do secretário Gerri, de toda a sua equipe, mas nós continuaremos ombreados ao governo, cobrando uma solução para esse problema. Itajaí, Brusque, Balneário Camboriú, Barra Velha, Penha, Pissarras, Itapema, nós não conseguimos, Blumenau, Gaspar, nós não conseguimos mais conviver com esse tipo de coisa. Existe projeto, as indenizações já foram feitas, e eu não tenho dúvida de que, uma vez por todas, o governo Jorginho Melo fará justiça com essa, que é a região que mais cresce em Santa Catarina. E o terceiro motivo, Sargento Lima, que me traz aqui à tribuna, eu andava um pouco envergonhado, porque uma senhora, ex-presidente da República do Brasil, o Brasil produz cada abacaxi, né? Quando a gente acha que o nosso poder
de criar porcaria, ele terminou, as coisas florescem. Essa senhora está num banco internacional, ganhando R$250 mil por mês. Eu não sei se algum dos senhores já teve a oportunidade ou desprazer de ver o que essa senhora anda falando por aí, envergonhando o Brasil, envergonhando, porque não consegue formular uma frase, não consegue formular uma frase. Como é que vai dirigir um banco? É uma vergonha para o Brasil, mas eu não esperaria nada de diferente destes, que hoje ocupam o poder lá em Brasília. Mas envergonhado como estava, achando que isso não podia piorar, piorou. Foi o senhor presidente da República fazer uma viagem internacional, foi lá visitar o nosso principal parceiro econômico, que tem que ir lá visitar mesmo, está certo, mas na hora que abre a boca, consegue piorar o que já estava ruim. Se puder colocar aí, por favor. Agora, outro país importante é os Estados Unidos, ou seja, é preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando, por enquanto, aos dois. Não é possível que não tenha alguém com compaixão para dizer da insignificância desse senhor. Alguém que esteja do lado dele, que diga, manda calar a boca. Pelo amor de Deus, a Ucrânia é um país soberano, que foi agredida e invadida por outro país. O mundo ocidental se une para ir salvar as mulheres, as crianças. Mais de 40 milhões de pessoas vivem naquele país, estão sendo mortas, agredidas, assassinadas, sequestradas. Todos os dias denúncias e mais denúncias do que estão fazendo com as mulheres naquele país. O mundo ocidental, a Europa, se une para ir lá levar ajuda humanitária, para ir lá tentar salvar, para ir lá combater uma injusta agressão, e vem um senhor desse colocar a culpa em quem está ajudando, falar uma asneira dessa, colocar o Brasil numa situação dificílima perante o mundo ocidental. Isso é coisa séria, isso não é brincadeira. Por parte deste parlamentar, Carlos Humberto, de Balneário Camboriú, Santa Catarina, eu repudio, não me representa. Nós temos aqui estar lá ajudando ombreados, aqueles que estão sendo atacados, assassinados, avacalhados, estuprados. Quem ajuda agora é o culpado. Quem estende a mão, quem está lá para poder combater a injustiça. Como disse o representante dos Estados Unidos e o representante europeu, para de tagarelar o que o russo e o chinês te falou na tua orelha. Para de falar besteira. Para de envergonhar o Brasil. Já não bastasse aquela senhora, agora quem ocupa o maior cargo dessa nação. Nós fazemos parte do mundo ocidental. Será que alguém tem que explicar isso? O nosso modo de vida, a nossa república, os nossos costumes, a nossa educação, a nossa formação social. Nós fazemos parte do Ocidente. Nós temos que estar junto com o Ocidente para combater as injustiças e denunciar aquilo que acontece de errado no mundo, e não passar pano quente, e não fingir que não está acontecendo. O difícil é fazer alguma coisa. O fácil é ficar de mimimi. O fácil é ficar de conversa fiada, como esse senhor está fazendo com o Brasil. Obrigado. O próximo deputado inscrito é o deputado Sargento Lima, que também dispõe do tempo de até 10 minutos.
Presidente, muito boa tarde. Gostaria de iniciar minha fala agora rendendo a minha homenagem a um grande amigo e irmão que está aqui presente hoje, o vereador William Tonesi, da cidade de Joinville. Seja bem-vindo a essa casa. Deputados, eu me questiono sobre o passado. O passado ele tem uma função muito específica. Verdadeiramente, o passado ele não serve para que a gente fique recolhendo, guardando mágoas por uma posterior vingança. O passado ele tem a função de nos ensinar de como nos portarmos no futuro. Essa é a função do passado, nada mais. Num passado não muito distante, em dezembro do ano passado, e eu fico confortável em falar com os senhores, porque, olhando daqui de cima, eu vejo deputados que não fizeram parte da 19ª legislatura, todos aqui presentes, são todos da 20ª legislatura. Não estiveram aqui para assistir um espetáculo bizarro em dezembro, quando foi votado o pacotaço da alegria. Vocês tiveram essa sorte. Eu, infelizmente, estava sentado ali naquela cadeira, e com os meus votos contrários, nós vimos ali a Constituição do Estado, a Constituição Federal ser pisoteada, virar farra de lacaio aqui, deputado Massuco. Cada projeto que era impossível justificar foi aprovado aqui dentro. Noves fora, fechada a conta, restou-se o catarinense, numa daquelas 70 e poucas matérias, quase 30, que colocaram no bolso do cidadão, aliás, tiraram do bolso do cidadão catarinense quase R$500 bilhão. Progressão de um status para o outro, dentro do servidorismo público, sem prestar concurso, enfim, uma farra. Uma farra. Vale combustível para quem nem justifica, nem precisava justificar o veículo e nem o uso dele, e trabalhando de forma remota. Fiz questão de fazer uma juntada e eu, pessoalmente, levei a PGR, entreguei na mão do senhor Augusto Aras. Está lá. Súmula 43, e nós estamos assistindo agora o resultado dessas ações aí se revertendo, uma por uma. Foi aprendido alguma coisa com o passado? Não. Semana passada, meu coração partido ao olhar aqui para cima e ver todos os ACTs do Estado sentados nessa galeria. Ótimo. Pude observar que estavam ansiosos, esperançosos, mas eu não tenho a função de ser um mercador de ilusões. O que significa isso? Um vendedor de sonhos. Não, não é a função do sargento Lima, não é a função do deputado Massuco, de forma nenhuma. O deputado Napoleão Bernardes, a gente não está aqui para vender sonhos. É muito sério, nós estávamos tratando da vida de catarinenses ali. E eu aprendi com um grande gerenciador de crise que a solução mais acertada não é aquela que é a mais prática. Aí você pergunta, seria fácil estabilizar esses servidores temporários? Seria a solução mais prática. Aí eu pergunto a cada um de vocês aqui hoje, o porquê que nenhum gênio teve essa ideia anteriormente. Vocês conseguem entender o porquê que nenhum gênio apresentou essa solução antes? Pelo simples fato de ser uma solução inconstitucional. Só por isso. Mais uma matéria que, posteriormente, o Ministério Público vai acionar, vai para o Judiciário, pode ascender a outras cortes, e aqueles que são o guardião da Constituição, o guardião das leis, vão dizer, não, não faça. Eu não vou trabalhar com a mentira, deputados. Não vou. Não também é resposta. Parafraseando já um grande líder político catarinense. Não também é resposta. Podemos sentar sim e estudar a viabilidade de outras possibilidades. Mas algo não passa a ser certo sendo errado só porque todo mundo está fazendo. Isso não dá chancela de certo. Não dá. Me posicionei, este é o meu posicionamento. Essa PEC que trata dos ACTs
não deve prosperar, ela não deveria nem ter o seu início dentro dessa casa, porque coloca uma faca encostada no peito de cada um dos deputados. Ou você concorda com algo que é completamente inconstitucional e que não vai prosperar, ou uma legião de eleitores vão falar mal de você na sua rede social. Hoje, são 3 pessoas que eu me preocupo muito se vão falar mal de mim. Minha mãe, que ainda é viva, minha esposa e meu filho. Para essas 3 pessoas aí, eu fico 2, 3 horas explicando, varo à noite, madrugada explicando, tintim por tintim. Para o demais, eu sei que não trabalharam por ignorância, porque nessa casa tem assessoria jurídica. E já viram isso em dezembro acontecer. Gostaria que os senhores estivessem aqui na 19ª legislatura, para assistir o que foi feito aqui, delegado. Formaria frouxo 5, 6 turmas de delegado com o que foi gastado aquela noite, foi tirado do bolso do catarinense. Talvez hoje a gente não estava preocupando em investir mais de 70 milhões de reais no CETISP para fazer a segurança das crianças, porque nós teríamos uma escola de soldado que custa 35 milhões para se formar, desde o primeiro estágio até a entrega dele no batalhão, 500 policiais prontos. Talvez hoje nós estaríamos entregando 500 policiais prontos. Mas não, esse caminho mais curto. Aí eu pergunto, por que ninguém teve essa brilhante ideia antes? Porque é errada, só por isso. Ou todo mundo aqui é burro? Trata-se de um bando de nécios, incapazes de raciocinar. Que solução mais prática? Não. Vamos mexer na Constituição do Estado, ao arrepio da Constituição Federal? Não, a mentira, ela tem perna curta. E não dorme comigo na minha cabeceira. Ninguém é perfeito. A gente sabe disso, que todo mundo está coberto de boas intenções, mas eu continuo acreditando que de boas intenções está ladrilhado o caminho que leva para o inferno. E amanhã ou depois, se você quiser fazer o que é certo, você vai ter sua rede social invadida por servidores, dizendo, vocês colocaram Santa Catarina em risco. Vocês colocaram Santa Catarina em perigo. Vocês estão colocando pessoas em perigo na sociedade, porque o sistema vai colapsar. Então, nós vamos cometer um erro para poder encobertar outro erro. Não. Naquela tarde de dezembro, eu levantei a minha mão 46 vezes para votar não. E quando for colocado para votar essa PEC, eu vou levantar a minha mão. Com a consciência tranquila, com dor no coração, por saber que todo esse esforço desses últimos 4 anos não serviram para poder normalizar a situação do sistema penal em Santa Catarina. Trabalhar, se fazer um concurso. É assim que se entra pela porta do servidorismo público, através do concurso. É dessa forma. Está lá na Constituição Federal. Não adianta inventar moda. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Quem sustentar essa mentira vai estar fazendo 2 coisas muito erradas. A primeira delas é ter que andar pela rua e enfrentar o seu eleitor lá fora e responder os questionamentos dele. Por que fizeste isso? Por que votaste dessa forma? E a outra coisa é ter a sua consciência pesada, sabendo que vendeu um balaio de ilusões para servidores que, nesse momento agora, viram uma luz no fim do túnel, e essa luz no fim do túnel é o trem chegando. Não é uma solução prática. Simplesmente isso. Venho, sim, tenho muitos amigos nas redes sociais, muitas dessas pessoas são meus amigos, alguns deles foram meus alunos. E, por respeito a eles, não contem, não esperem que eu compactue com uma solução prática, porém ineficaz. Existem outras soluções, sim, mas elas têm que ser sentadas e estudadas. E se alguém tiver com vontade de dizer o que vai acontecer no governo do Estado, é muito simples. Espera 3 anos, põe seu nome para candidatar e vai ser governador do Estado e faça a lambança que quiser. Antes disso, não. Obrigado.
Ainda em breves comunicações, o próximo deputado inscrito é Napoleão Bernardes, que também dispõe do tempo de até 10 minutos, e eu passo as conduções dos trabalhos ao nosso vice-presidente, deputado Maurício Scudilacci. Senhores deputados, senhoras deputadas, a todos que nos acompanham, privilégio, deputado Marcos da Rosa, ser convocado à tribuna por Vossa Excelência, cara e querido amigo, e um deputado que faz um brilhante trabalho. Deputado Maurício, deputado Egídio, todos os deputados que nos acompanham em plenário. Eu trago informações a respeito de um estudo muito recente que fala a respeito dos desafios da juventude brasileira em face do novo mundo do trabalho. É um estudo bastante recente do Instituto Cíclica, que faz um diagnóstico muito completo dessa dura e necessária realidade de enfrentamento para que novos tempos em relação ao mundo do trabalho exijam novos desafios também por parte do poder público. Esse estudo, intitulado O Futuro do Mundo do Trabalho para as Juventudes Brasileiras, traz, deputado Mário Mota, números assim que nos despertam muito a reflexão, deputado Cadorim, deputado Lucas Neves. E uma dura constatação, uma dramática constatação, que o divórcio entre a educação e o mundo do trabalho é um erro que tem custado muito caro ao Brasil. E a juventude tem sido justamente a maior vítima do desemprego. E o despreparo para as novas habilidades do novo mundo do trabalho tem justamente penalizado exatamente aqueles que são mais jovens. A taxa de desemprego, deputado Tiago Zilli, dos jovens entre 18 e 24 anos é o dobro da média geral brasileira. Ou seja, a média do desemprego daqueles jovens entre 18 e 24 anos é o dobro, 2 vezes mais que a média geral da população brasileira. E tão estarrecedor quanto esse dado, deputado Emerson, deputado Peixe, deputado Massoco, é que um quarto dos jovens entre 18 e 29 anos não estuda e também não trabalha. Imagina, 1 entre 4 jovens entre 18 e 29 anos nem estudar e nem trabalhar. São sonhos, são perspectivas e são esperanças cerceadas, o que merece uma reflexão. Mas os números, por outro lado, também explicam essa constatação, deputado Zilli, porque 88% das organizações que foram entrevistadas nessa pesquisa relacionadas ao mundo dos empregadores revelam que encontram jovens pouco preparados ou inabilitados para aquelas vagas que são ofertadas. Ou seja, há um divórcio, há um descasamento que tem gerado essa dramática realidade em relação à juventude brasileira. E as organizações ligadas ao mundo do trabalho entendem que 59% dos cursos não estão antenados às novas tendências desse novo mundo do trabalho. Por isso, eu destaco aqui a importante cooperação firmada entre o Estado de Santa Catarina e o Fiesc, através do Senai, justamente para ofertar em Santa Catarina aos jovens um acesso mais direto em termos do ensino técnico e do ensino profissionalizante em alto nível e com grande nível de excelência, que é o nível de excelência praticado pelo Senai. Serão 7.000 estudantes, deputado Peixe, 7.000 estudantes imediatamente beneficiados. E, a partir dos próximos anos, 10.000 novos estudantes catarinenses por ano, com esta oportunidade de acessarem novas oportunidades, melhores oportunidades no mundo do trabalho, através dessa iniciativa de cooperação, que terá um investimento de 120 milhões de reais por ano, deputado Cadorim, por parte do governo do Estado, nesse termo de cooperação com o Fiesc, com a Senai, respeitadas as vocações regionais, e esse é um dado muito importante, deputado Lucas, deputado Camilo, porque, respeitadas as vocações regionais, a possibilidade da empregabilidade, do sucesso daqueles estudantes que tiverem esse acesso e essa oportunidade do ensino profissionalizante, do ensino técnico, ela vai ser muito, muito mais assertiva e muito mais facilitada. Então, fica aqui o reconhecimento ao governador Jorginho Melo, à Secretaria de Estado da Educação, liderada pelo secretário Simadon, pela secretária adjunta Patrícia Líderes, em virtude desse importante termo de cooperação que tem tudo para fazer uma importante revolução em termos de mais e novas oportunidades à juventude catarinense de estar preparado para as novas necessidades do novo mundo do trabalho e assim contribuírem para
pela oportunidade do estudo, realizarem os seus sonhos e, realizando os seus sonhos de progresso, de prosperidade pessoal, também impactarem positivamente o desenvolvimento de Santa Catarina. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade da palavra. Obrigado, deputado Napoleão Bernardes. Próximo horário, inscrito para falar, deputado Emerson Stein. Depois voltamos para a deputada Luciana. Então. Ela está inscrita. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, deputados que estão presentes, deputada, aqueles que nos assistem na TVO e pelas redes sociais. Quero aqui cumprimentar o vice-prefeito de São José do Cedro, que esteve visitando nosso gabinete e também os demais gabinetes no dia de hoje, trazendo aqui um convite para a Expo Cedro 2023, que acontecerá aí no dia 27, 28, 29 e 30 de julho. Então, obrigado ao vice-prefeito Elmar Rentes, que nos trouxe o convite e também está presente aqui na sessão. Quero, senhor presidente, nesse momento, falar de 3 indicações que eu fiz, que já tramitou nesta casa e também uma que tramita nos próximos dias aí, na próxima sessão. Então, todos os 3 já foram tramitados, solicitando aí as melhorias nas escolas de educação básica da nossa região da Costa Esmeralda e também a ampliação. A maioria das escolas estão precisando das ampliações porque o número dos alunos na nossa região cresce a cada dia, tanto em Itapema, quanto Porto Belo, Bombinhas, Balneário, Camboriú. E nós estamos solicitando, através da indicação, indicando ao governo do Estado, por exemplo, a escola Educação Básica Prefeito Leopoldo José Guerreiro, lá de Bombinhas, necessita de mais 3 salas de aula. A Escola de Educação Básica Tiradentes, em Porto Belo, solicita de mais 6 novas salas de aula. A Escola de Educação Básica Maria Rita Flor, em Bombinhas, também solicita mais 3 novas salas de aula. Então, essa é a demanda, uma das demandas que a gente também conseguiu verificar na nossa região, que as pessoas estão vindo muito para o litoral e agora começa a faltar aí vagas nas escolas estaduais e a gente começa, então, a solicitar essas ampliações também, através da indicação e também das melhorias dessas escolas que também ficaram aí com obras pendentes, reformas que não foram realizadas, ar-condicionado que não tem, a situação aí da estrutura elétrica também, e que já foi indicado e solicitado por este deputado estadual. Mas, além disso, senhor presidente, eu quero também agradecer ao governador Jorginho Melo, ao secretário de Educação, Simadon, e ao nosso coordenador regional, o Rafael da Educação, onde, através do nosso pedido aí, que em fevereiro visitamos a escola Anita Garibaldi, lá em Itapema, que tem uma reforma pendente ainda para ser finalizada, a instalação elétrica já foi revitalizada e agora chegou, no dia de ontem, 14 ar-condicionados para aquela escola, que eu tive aqui um dia mostrando a manifestação dos alunos e que aí reforçou mais ainda esse pedido que a gente realizou. Então, na nossa região e nas demais escolas também já estão começando a chegar aí os ar-condicionados e a infraestrutura elétrica sendo realizada. Para finalizar, senhor presidente, eu recebi nesta semana fotos e vídeos de uma escola que está sendo monitorada e também tendo lá um CETISP já a serviço daquela comunidade, que é a Escola de Educação Básica Tiradentes, em Porto Belo, onde a gente pediu para o comandante que priorizasse a escola estadual com o CETISP que tem lá no município de Porto Belo, cedido pelo Estado, que fizesse a segurança nessa escola. Eu quero colocar ali um relato de professor também sobre essa escola, como está e como está a situação. Então, olha só, muito boa a segurança hoje à noite, parabéns, show! A presença da polícia trouxe mais segurança, organização aos alunos respeitosos e conseguimos dar aula tranquila. Parabéns à direção. Então, toda a situação aí que melhorou substancialmente a segurança naquela escola, que os alunos pulavam o muro, iam para a lanchonete, saíam indo para a praia, ficavam ao redor da escola, não iam para a sala de aula, e, surpreendentemente,
nesses 3 dias em que ficou lá o policiamento, o policial fardado da Polícia Militar, acabou. Até os professores elogiaram. Os alunos também, aqueles que querem estudar e querem fazer a aula, também elogiaram da presença do policial militar na escola, que fez a diferença nessa escola. Imagina nas outras aí que temos vários problemas. Só o policial circular pelo pátio da escola. Olhem bem, tinha aluno encostado no muro, o policial abordou e fez uma revista também, pediu a ele o que estava fazendo, ele foi para dentro da sala de aula e não saiu mais de dentro da sala de aula. Até a evasão da sala de aula a gente conseguiu, nesses dias que a polícia esteve lá, a Polícia Militar, o deputado Massoco, fazendo essa ronda e participando ali no colégio, na Escola de Educação Básica, em Porto Belo, que a gente precisa que isso continue. Então, que o projeto deve estar chegando, ou chegou nesta casa do Governo do Estado, para os CETISPs, aí, pela contratação de CETISPs, que venha com a máxima urgência, que a gente consiga votar esse projeto. Se tiver que dar aumento, a gente vai dar. Se tiver que melhorar ainda mais a estrutura, a gente melhora. Mas é preciso os policiais militares estarem nas portas das escolas para ajudar ainda mais, não só na segurança, mas também no dia a dia dos professores e dos alunos das nossas escolas estaduais, que melhorou muito aí, aqueles que puderam fazer a segurança, e já fez a diferença na escola estadual que tinha problema. Imagina nas outras tendo policiamento. Muito obrigado a todos, um forte abraço. Obrigado, deputado Emerson. Próxima oradora inscrita nas breves comunicações, deputada Luciane Carminati. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Quero cumprimentá-lo, presidente, e cumprimentar todos os deputados que acompanham esta sessão e a todo o público que nos assiste pelos canais da TVAL. Alguns dias atrás, eu fui atacada covardemente nessa tribuna. Eu quero agradecer aos deputados, aos servidores de diferentes gabinetes e desta casa também, pela solidariedade e pelo apoio. Desde o primeiro dia que entrei aqui, e lá se vão 4 mandatos, tenho exercido com zelo e jamais usando essa tribuna para mentir. Para mim, esta tribuna é sagrada. Digo ainda que não estou preocupada em ganhar seguidores ou likes. Estou preocupada, sim, em ser digna ao cargo o qual fui eleita. Então, deputado Sérgio Mota, em teu nome aqui de todos os colegas, quero agradecer. Muitos me ligaram, me abraçaram, se solidarizaram e pediram se eu não ia responder aos ataques que eu sofri, infelizmente, por uma colega. Mas acho que a nossa missão é mais nobre, né? Nós ganhamos para propor ações, para legislar, para fiscalizar. E quando a gente vê tantos ataques de ódio se proliferando nesse país, eu pergunto qual é o poder da nossa palavra, que arrasta multidões. Então, quero apenas deixar esse recado aqui, na certeza de que a nossa conduta tem que ser digna, reta, sem curvas e sem derrubar ninguém. E quero hoje fazer um registro aqui ao nosso líder do governo, que é também membro da nossa bancada do Oeste. Nos últimos dias, nós fomos muito questionados como parlamentares do Oeste em relação à nossa 283. Foi motivo, inclusive, de discussões na bancada do Oeste, que deliberou por audiências regionais a partir do dia 27 de abril. Então, a partir do dia 27 de abril, os 11 deputados da bancada do Oeste estaremos indo em todas as regiões para ver em loco e também ouvir o governo, porque ele tem direito de se manifestar, obviamente, enquanto de infra, mas também ouvir a comunidade
e fazer um trabalho que, de fato, valorize a nossa região e respeite o nosso cidadão que está lá todo dia transitando nessas rodovias. E em função de todas as denúncias que vieram e que tenho certeza chegou em muitos colegas deputados, nós recebemos a notícia esta semana de que o DEINFRA está, então, numa operação tapa-buracos. E eu gosto sempre de falar a verdade, né? Então, nós sabemos da precariedade das rodovias, e, em especial, eu trago aqui a 283, mas eu poderia falar da 160, poderia falar da rodovia entre São Lourenço do Oeste e Campo Herê, poderia falar da 163, de tantas rodovias, mas estou aqui pegando a 283, que é a que liga a nossa região de Concórdia até o extremo oeste catarinense, para dizer que encontra-se em situação gravíssima. Inclusive, os próprios moradores, habitantes dessa região, tomaram a iniciativa de começar a tapar os buracos. Quando chega nesse nível, está muito grave, está muito grave. Então, eu gostaria de fazer esse registro aqui, e a bancada do Oeste se colocando nessas audiências, né, a partir da semana que vem, para fazer o nosso trabalho, que é o trabalho de deputado que fiscaliza, que luta pelas suas regiões também. Eu imagino que o líder do governo queira fazer uma parte? É isso? Só, por favor, não rouba todos os meus 5 minutos, né? Senão... Obrigado, deputada Luciane. Da importância, sim, dessas audiências públicas nas regiões do Oeste, do meio-oeste catarinense. Agora, é importante dizer, não achando desculpa aqui, deputado, essas estradas estão há décadas, e não só nessas situações, essas rodovias. E não é só a 283, que é Concórdia, a Ceará, que é minha região. Aquilo já não é mais nem um sonho, aquilo é um pesadelo. Estão só contribuindo com a senhora, já iniciou sim os tapa-buracos, estão fazendo, mas nós precisamos avançar muito além do tapa-buracos. Infelizmente, talvez faltou fiscalização no passado e faltou que o executivo desse mais atenção. Então, só para contribuir, agradecer, começou sim o tapa-buracos, vai ser realizado, e a 283 vai ter continuidade de obra e vai ter notícia positiva nos próximos dias pelo governador do Estado. Muito obrigado. Eu quero só registrar aqui que em nenhum momento eu falei que é responsabilidade deste governo, né? Mas que encontra-se numa situação gravíssima e que nós temos que responder pelos mandatos que temos. Então, gostaria de frisar, e de fato, vem chuva, vem carga pesada no transporte, como é o caso dessa rodovia, tapa-buraco não vai dar conta. É uma emergência, mas as obras que foram iniciadas, interrompidas, e aqui tem os mais diferentes motivos, nós precisamos que ela volte. E eu quero dizer ao governador Jorginho Melo, com todas as letras, nós temos mais de 100 dias de governo, precisa retomar essas obras. Não tem mais desculpa, precisa retomar essas obras. O governo precisa dizer, em Santa Catarina, quais são as suas obras e quais são as suas prioridades. E se a gente quiser discutir orçamento, eu proponho que na Comissão de Finanças, que eu faço parte, os 2 secretários da Fazenda, o anterior e o atual, possam fazer esse debate, colocar os números, porque a sensação que a gente tem é que nós terminamos o governo dia 31 de dezembro numa riqueza e dia 1º de janeiro começamos numa pobreza. Aonde é que está o problema? Eu acho que a sociedade exige explicações, e essas explicações são necessárias para a gente entender, inclusive, essas obras que estão paralisadas. Então, o pedido que eu faço aqui é a retomada das obras. E em relação ao tema da segurança pública, hoje nós tivemos a reunião que foi agendada e combinada na semana passada com os líderes dos partidos e, além dos líderes, o Ministério Público, eu como presidente da Comissão de Educação e o presidente da Comissão de Segurança Pública.
E já, inclusive, está consensuado, Massoco, que até a semana que vem nós devemos votar aqui o projeto do CETISP, garantindo que policiais possam ser contratados para atuar num programa específico de segurança nas escolas. Porém, isso não é suficiente, porque garantir policiais não garante a segurança total, tendo em vista que mais de 50% dos ataques são de ex-alunos, de egressos. Então, a gente precisa se perguntar se a escola é responsável, na sua totalidade, pela segurança pública. Acredito que não. Acho que a gente precisa ter equipes que deem conta de outras dimensões do ser humano, como é a questão da saúde mental, como é o debate que a Polícia Civil está fazendo tão brilhantemente, trabalhando no sentido de identificar o submundo das redes sociais, e aí não é uma tarefa do professor, não é uma tarefa do policial, é da investigação, e essa investigação precisa ter o nosso apoio. Então, hoje nós definimos em reunião com o presidente, nesta comissão, também um cronograma de agendas. E nesse cronograma de agendas, nós faremos ouvidorias qualificadas. E quem quiser sugerir propostas, temas, análises, estará em condições de fazer, porque essa comissão foi delegada pelos deputados para construir um projeto que represente os 40 deputados. Então, todos estão bem acolhidos para nos ajudar nessa construção. É isso, muito obrigada, presidente. Pela ordem, deputado. Senhor presidente, apenas para registrar aqui, acompanhando nas galerias desta casa, o pastor Givanildo, que se encontra conosco, lá de Rio do Sul, acompanhado do Gabriel, uma jovem liderança lá de Presidente Getúlio, que nos prestigiam aqui na audiência da Assembleia. Obrigado. Obrigado, deputado. Nós encerramos as breves comunicações, entramos no horário destinado aos partidos políticos. Primeiro horário, Bloco Social Democrático, MDB, PSTB. Com a palavra, ilustre deputado Caro Preço, Vicente Caro Preço. Vossa Excelência tem o tempo de até 12 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pessoal que nos acompanha. É sempre um prazer aqui estar debatendo algumas questões. Fazer de improviso, misturado com alguns documentos que eu trouxe, a respeito de algumas preocupações e alguns agradecimentos. Eu quero aqui de público agradecer o governador Jorginho Melo, em especial a secretária Carmen Zanotto, por termos iniciado oficialmente o credenciamento em alta complexidade de cirurgia cardíaca e vascular no Hospital São José de Jaraguá do Sul. É um enorme avanço. Na realidade, isso vale, como eu disse em alguns discursos lá por perto, nas rádios, que isso aí vale um mandato, né? Porque essas coisas demoram para os que foram prefeitos, para os que foram vereadores, e para nós, deputados aqui, uma conquista dessa é uma conquista maiúscula. Você imagina, nas últimas 3 semanas, 18 infartados em Jaraguá, pelo SUS. Para onde que eles tinham que ir? Pelas regras para onde eles são encaminhados? Eles deveriam ser encaminhados para Mafra. Ora, hoje nós teríamos uma dificuldade operacional grande de logística, porque a BR-280 entre Jaraguá e São Bento vive mais fechada do que aberta nessa, né? Então, quanto tempo demoraria uma pessoa, depois de feito o diagnóstico, primeiro atendimento? São 4 horas, as horas douradas, as horas de preservação do músculo cardíaco. Chega lá, praticamente não tem mais o que fazer. E esses 18 foram atendidos já. Está começando a correr a série histórica para, no final, ser avaliado pela auditoria do Estado e da nação e poder ser dado
a alta habilitação e alta complexidade. Então, fica aqui registrado o meu agradecimento. Da mesma forma, agora na área da infraestrutura, ouvindo a deputada Luciane Carminati falar, reclamando da sua região, eu tive o privilégio de o deputado Gerry Comper, o secretário atual da infraestrutura, ir avaliar junto com as pessoas do Norte e Nordeste, deputados do Norte e Nordeste, como estão as rodovias, né? De que maneira? Nós também fomos lá, Massoco, para exigir, né? Não tem, vai parar não sei onde, mas aqui tem que continuar. São 4 rodovias importantes, SC 414, SC 110 entre Jaraguá e Pomerode, SC 108 entre Guaramirim e Massaranduba e a duplicação entre Guaramirim e Jaraguá do Sul, num trecho de 9 quilômetros e 800 metros, com a previsão de custo de quase 200 milhões de reais. Já foram pagos, senhor presidente, mais de 140 milhões. Então, uma obra portentosa de 4 obras de arte muito grandes, mais passarelas, mais as vias marginais. Então, é muita coisa que a região toda vai ganhar. Nós vamos saltar do 0 para um pouco mais, né? Para 20, para 30, sei lá, numa escala até 100, e não podemos parar esse grau de envolvimento do governo com a região. Uma região que eu digo, não apenas o Vale do Itapocu, e ontem eu passei de Luiz Alves, Napoleão, para ir para Navegantes, graças a Deus aquele viaduto foi liberado, hein? Que coisa! Eu acho que são 15, 20 anos para um viaduto ficar pronto. Realmente, a gente vê as coisas em outros países, viadutos como esse acabam sendo feitos em, sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, vamos dizer, as coisas estão aos pouquinhos, né, a conta-gotas sendo resolvidas. Então, fica aqui o apelo, mais uma vez, de toda a região, para o deputado Gerry, secretário de Infraestrutura, manter essas obras, que foram conseguidas com muita luta política, de toda a comunidade, associações comerciais, deputados, vereadores, prefeitos, enfim, todos em prol dessa mesma situação. A coisa ruim eu vou falar depois, eu vou falar uma ótima agora. Quando a gente é responsável por fazer uma lei aqui, e eu quero agradecer, senhor presidente, a todos os deputados do mandato passado, e a esse também. Eu tenho aqui 3 portarias do secretário de Estado da Administração, Moisés Dirsman. Vou ler. 154/2023, 149/2023 e 175/2023. São portarias que dizem o quê? Que foi concedida a pensão, através da lei que foi aqui aprovada no final do ano, às pessoas que têm o transtorno de espectro autista do nível 3 e a família ganha com renda familiar até 2 salários mínimos. É um avanço. É um problema sério que nós estamos vendo em todos os cantos do Estado, do Brasil e do mundo. Nós temos que fazer um esforço muito grande para dar um atendimento razoável, decente para essas famílias, né, que vivem muitas vezes, se encontram muitas vezes em situações de não poder fazer o tratamento. E aqui a gente quer agradecer a participação das AMAs, das APAES e de tantas entidades que se denotam, que fazem de tudo para dar o melhor atendimento possível. Mas eu vou dizer, família que ganha com renda familiar de 2 salários mínimos, são pessoas que não têm condição de ficar pagando parecer de fono, parecer de físico, parecer de psiquiatra infantil, parecer de neurologista, fazer exames complementares, geneticistas, para chegar a um diagnóstico, fora o tratamento. Eu estou falando de diagnóstico. São consultas pontuais, mas o que vai dizer o grau de desenvolvimento, de recuperação dessas pessoas com autismo é a continuidade da observação, é a inclusão delas no processo educativo, é a inclusão delas
no campo de trabalho, no mercado de trabalho, para se inserir definitivamente como cidadãos. Então, eu fico muito agradecido a essa casa que teve que derrubar um veto, que teve que derrubar o veto do ex-governador, e depois de uma luta nossa muito grande com o atual governo, fomos na Procuradoria-Geral do Estado, nós fomos na Secretaria de Estado da Fazenda, na Casa Civil, na Fundação Catarinense de Educação Especial, para que ela não tivesse mais um revés. Pelo contrário, estamos agindo em cooperação para propor mais alguns aperfeiçoamentos dessa lei, para que fique claro como serão dados para que não haja nenhuma dúvida para a concessão dessas pensões. Então, é gratificante, em um momento como esse, de a gente estar trazendo esse tipo de notícia. Agora, por último, eu quero falar um negócio como, sei lá, não sei se é social-democrata, sei se é como um cidadão comum. O fato é que, com todo o respeito que o presidente da República merece, mas as declarações dele a respeito da guerra Ucrânia com a Rússia é muito, muito confusa. Praticamente pisou no pescoço e torceu com o pé da nossa tradição da política externa. Quando ele disse que um agrediu o outro, eu não entendo. Não tem nenhum refugiado da Rússia em qualquer país, mas tem 8 milhões de ucranianos espalhados pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Daí diz que a Ucrânia foi responsável pela guerra também, como se as coisas fossem proporcionais, como o exército mais poderoso do mundo, a aeronáutica, marinha, KGB, os cambal, fosse algo completamente comum. Não, um está atirando o outro, os dois são responsáveis. Quantas mortes já ocorreram? E eu venho aqui, de uma maneira veemente, apelar agora para o Congresso Nacional, que é quem fiscaliza através da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para que se posicionem. É um absurdo. O Brasil não tem esse tipo de costume e tradição. O Brasil, no começo do discurso do presidente Lula, disse que seria pela paz, mas parece que não. Parece que ele se dobrou ao lado onde ele recebe benefícios financeiros, que é a China e a Rússia, para não parar de vender, sei lá, tudo muito confuso. Essas coisas pegam mal perante o mundo, pegam mal perante antigos e sempre companheiros, que foi os Estados Unidos da América do Norte, que eu não estou aqui defendendo, e a comunidade europeia, aliás, da onde vieram quase todas, fora as pessoas que nasceram aqui nessa terra antes do Cabral, são eles que criaram praticamente tudo isso aqui. Portugal, Itália, França, enfim, Alemanha, com a nossa presença toda. É um desrespeito isso aos países da comunidade europeia. Então, eu queria dizer, senhor presidente, que em momentos a gente lutou e fez muita força para a preservação da democracia aqui, nesse último pleito. Foi crítico, dentre alguns posicionamentos, ora de um extremo, ora de outro, mas realmente esse tipo de favorecer as pessoas que provaram que não têm o menor interesse que apenas matar por matar, como está fazendo o Império da Rússia, e saber que o Brasil, através do seu presidente, em posicionamentos totalmente despreparados e que fazem um tipo de afirmação dessa como a Rússia e a Ucrânia são responsáveis. Acho que não. Invadiu, tem gente que invadiu, tem gente que cometeu crime de guerra e nós temos que nos posicionar, pelo menos pela neutralidade. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. O próximo horário pertence ao bloco União PSD-PTB. Pela ordem, presidente,
Queria registrar a presença do prefeito de Timbé do Sul, Roberto Biava, lá na divisa com o Rio Grande do Sul, onde está sendo construída a 285, os vereadores também que estão ali, a Jane e o Pingo. Ele mora na comunidade onde está feita a barragem do Rio do Salto, que as pessoas precisam muito e temos que destravar isso aí. Cumprimentar eles e que sejam bem-vindos aqui na Assembleia. Obrigado, presidente. Obrigado. Aproveitar e saudar o Jean de Massaranduba, que está junto aí com a Ale. Sejam bem-vindos na nossa Casa Legislativa. Com a palavra, o deputado Marcos da Rosa. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, muito boa tarde. Eu quero hoje, nessa minha rápida intervenção, manifestar aqui a minha alegria, a minha gratidão, porque ontem nós tivemos aqui nessa casa o lançamento da Frente Parlamentar de Apoio às Comunidades Terapêuticas no estado de Santa Catarina. Essas que são entidades sem fins lucrativos, entidades do terceiro setor, também conhecidas como organizações não governamentais e que prestam um serviço, um trabalho essencial para a nossa sociedade. Na minha trajetória política, na minha vida pública, eu sempre fui muito ligado às comunidades terapêuticas, antigamente conhecidas, essas entidades como centro de recuperações, centros de reabilitação, e agora também como deputado estadual tenho percorrido o estado e tenho testemunhado a eficácia dessas entidades que se doam para ajudar muita gente. Inclusive, senhoras e senhores, eu tenho a alegria de testemunhar aqui para vocês que o Andrei Forte, que é meu chefe de gabinete, agora está se formando em Direito, ele é um recuperado de uma comunidade terapêutica. Ontem, no lançamento da Frente Parlamentar, e eu já quero aqui agradecer todos os deputados que nos deram a condição da criação dessa Frente Parlamentar, portanto, chancelaram essa frente, e agora a gente pode percorrer o estado visitando essas entidades. E como eu estava dizendo, nós tivemos ontem aqui, na reunião, muitas pessoas que testemunharam da sua recuperação nessas comunidades terapêuticas. E vale aqui uma reflexão, porque nós temos no nosso estado o programa Reviver, que é mantido pelo governo do estado, que ajuda as comunidades terapêuticas, pelo menos 70 delas no nosso estado, com auxílio no valor de R$ 1.500 por vagas, em torno de 10 vagas por comunidade terapêutica. E esse valor é fundamental para que muitas dessas entidades consigam continuar o seu trabalho. Mas é importante, nessa reflexão, nós analisarmos, deputado Napoleão, que segundo dados do governo do estado, para cada preso, hoje, o custo no nosso estado é de mais de R$ 3.400. Para cuidar, para tratar, para sustentar um preso, mais de R$ 3.400. Portanto, nós precisamos voltar a nossa atenção para a prevenção. Vocês ouviram o noticiário, a conclusão do inquérito da polícia lá de Blumenau, delegado Egídio, que concluiu que aquele criminoso, o criminoso da chacina de Blumenau, ele estava sob substâncias químicas. No exame da perícia saiu que tinha no sangue daquele sujeito cocaína e álcool. Portanto, nós precisamos atacar com todas as nossas forças na prevenção, no combate às drogas. Eu descobri com a minha assessoria que nós temos um fundo especial ligado à Secretaria de Segurança Pública do nosso estado, que deveria servir para a prevenção e o combate às drogas, mas nunca, há mais de 15 anos, nunca recebeu, deputado Napoleão, R$1 sequer. Eu vou repetir, nunca recebeu um fundo tão importante para a prevenção e o combate às drogas, nunca recebeu R$1 sequer. Então, através dessa frente parlamentar, nós queremos fazer uma articulação política com o governo do estado e requerer um investimento na prevenção, porque certamente nós vamos evitar grandes problemas como esse, eu repito, que aconteceu lá em Blumenau. Concedo a parte, com muito prazer, ao meu colega deputado, ex-prefeito de Blumenau e agora deputado estadual, Napoleão Bernardes. Caro deputado Marcos da Rosa, a razão do meu parte é única e exclusivamente prestar um testemunho aqui
da sua história de vida em favor dessa causa que é tão relevante para a defesa da sociedade, através da prevenção, e também para a promoção da própria dignidade humana, porque nós somos testemunhas de quantos e quantos, centenas ou quiçá milhares de catarinenses desejam verdadeiramente no seu íntimo ter esta oportunidade da recuperação e anseiam por uma vaga em comunidade terapêutica justamente pela eficácia da atuação que ali é desenvolvida. Quantas e quantas transformações de sonhos em realidade, quantas vidas impactadas, até porque a questão da drogadição não afeta tão somente a pessoa de modo individual, mas toda a sua família e todo o conjunto da sociedade. E eu tenho testemunhado ao longo da sua vida pública o seu empenho pessoal em relação à promoção dessa defesa enfática em favor das comunidades terapêuticas que são, de fato, transformadoras de vida e impactantes positivamente em todo o seio da sociedade. Portanto, parabéns por também aqui, no âmbito da Assembleia Legislativa, agora como deputado estadual, ter ainda mais condição de desempenhar esse trabalho importante que desde os mandatos de vereador Vossa Excelência desempenhava no âmbito do município de Blumenau. Parabéns de coração e conte conosco na sua jornada. Muito obrigado, deputado Napoleão, o senhor que foi um dos deputados que subscreveram a criação dessa frente parlamentar. E eu concluo dizendo que aquelas pessoas, porque infelizmente ainda há pessoas que são contrárias à existência das comunidades terapêuticas, que essas pessoas tomem conhecimento, tenham a coragem, a ousadia e até, por que não dizer, também a humildade de visitarem uma dessas comunidades terapêuticas para conhecer o trabalho, a eficiência, a eficácia na recuperação dessas pessoas que muitas vezes já foram abandonadas por todos, pela própria sociedade, a própria polícia não dá conta. Então essas pessoas vão lá, que têm vocação para cuidar do ser humano, vão lá e recuperam uma pessoa que dava problema para a família, para a sociedade e agora pode ser inclusive reinserida à sociedade. Dr. Vicente Caro Preso, e é nessa linha que nós queremos trabalhar, nessa frente parlamentar, buscando recursos, porque algumas dessas entidades que visitei, os presidentes gostariam de dar uma profissão àqueles internos, para que de maneira mais fácil eles fossem recebidos, absorvidos pela sociedade, de forma mais fácil fossem reinseridas na sociedade essas pessoas, mas elas não têm uma profissão. E para dar esse curso profissionalizante, um curso de cabeleireiro, por exemplo, comprar equipamentos, uma cadeira, enfim, os equipamentos necessários, e quem sabe até pagar um profissional para dar um curso de cabeleireiro e tantas outras áreas que nós podemos ver. Então nós queremos que através desse fundo que existe, mas que nunca teve qualquer aporte financeiro, nós possamos financiar esse belo trabalho que as comunidades terapêuticas realizam. Eu quero, com muito prazer, conceder uma parte ao Dr. Vicente Caro Preso. Parabéns pelo seu envolvimento nessa causa. Na realidade, as comunidades terapêuticas, elas iniciaram em 2017, nós tivemos que regularizar todas elas e iniciarmos um convênio, e aqui eu quero fazer justiça ao deputado Ismael, que é o grande precursor dessa luta toda, né, que continua lá no Congresso Nacional agora nos representando e bem representando, e dizer que nós concordamos com esse tipo de abordagem do ser humano de uma forma humanizada, né? Uma pena que a psiquiatria tenha sido demonizada nesses últimos anos e hoje, para se conseguir, por exemplo, uma pessoa com um grau muito avançado ou grande de agressividade ou de impossibilidade de convivência em sociedade, nós tenhamos poucas opções, ficando muitas vezes pessoas jogadas em pronto-socorro, 15 dias ou 20 dias ou mais, porque não existem vagas para casos agudos psiquiátricos. Então, parabéns, estamos juntos. Muito obrigado, doutor Vicente Caro Preso, também incluo sua parte ao meu pronunciamento. Ontem, no lançamento da Frente Parlamentar, nós também tributamos nossa gratidão ao deputado estadual, ex-deputado estadual, Ismael dos Santos, hoje deputado federal, que, inclusive, se existe o programa Reviver no nosso estado, é porque o deputado Ismael foi o precursor, foi aquele que idealizou nessa casa esse programa que já tem
dado nova vida a tanta gente. O deputado Ismael também foi o criador do Centro Terapêutico Vida, uma comunidade terapêutica que existe lá na cidade de Blumenau, que já cuidou e já transformou centenas de pessoas. Então, para finalizar, quero deixar aqui a minha gratidão a todas as pessoas, todas as entidades que participaram ontem do lançamento da Frente Parlamentar e dizer àqueles que já entraram em contato conosco, já pediram uma visita, que nós vamos sim tentar levar o braço do Estado para que essas entidades tenham mais e melhores condições de recuperar tantas vidas pelo nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Queria aproveitar para saudar presenças ilustres na casa, a doutora Patrícia Zimmer, coordenadora das Delegacias de Proteção à Mulher do Estado, e a delegada Esther Coelho, ex-delegado-geral adjunto, que também está. Também o vereador Jonas Rai, de Mafra, está aí, já teve audiência na Polícia Militar e ainda vai ter na IGP, na Polícia Técnica. E fazer também uma saudação especial aos alunos e ao professor Ronald Luiz Soares, do Colégio Elisa Andreoli de São José, que estão aqui acompanhando a nossa sessão. Sejam bem-vindos à casa. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Sargento Lima. Eu não quis interromper para não consumir o tempo do deputado Marcos da Rosa e parabenizar ele pelas suas palavras e também parabenizar o posicionamento do deputado Vicente Caro Preso. Essa demonização da psiquiatria no Brasil está colocando a vida em risco de pessoas, do próprio doente, coloca em risco também. É uma negação à ciência. Nós estamos caminhando em direção à caverna, às vezes me dá essa impressão, porque um sujeito que não consegue cuidar da sua própria segurança, né, ele precisa encontrar no Estado uma tutela, muitas vezes, que dê essa orientação, e é através da ciência. Não existe outra coisa, é através da medicina mesmo, moderna, que nós podemos assistir essas pessoas e dar para ela o tratamento condizente, com o respeito que nós temos que ter pelo ser humano. Tá, deputado? Parabéns pelas suas palavras mesmo. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próximo horário pertence ao bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PDT. Próximo horário, bloco Podemos, Republicanos, Novo. Próximo horário pertence ao PP. Próximo horário pertence ao PSOL e o próximo horário pertence ao PL. Com a palavra, colega deputado Ivan Nats. Vossa Excelência tem o tempo de até 16 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, confesso que vou ceder parte do tempo, vou dividir o tempo do partido com o líder do governo, deputado Massoco, mas eu queria conversar com Vossa Excelência um assunto bastante complexo, e que certamente exige uma reflexão dos parlamentares, dos deputados, da sociedade catarinense. E inicio dizendo que é louvável que as pessoas tenham um sentimento de segurança cada vez que vem uma pessoa armada. Cada vez que vem um policial, cada vez que vem um guarda municipal armado, cada vez que se vê uma viatura, cada vez que se vê uma autoridade policial portando uma arma, nós temos um sentimento de que nós estamos seguros. Isso é perfeitamente normal, é aceitável. Queria refletir com vocês sobre a seguinte expressão que eu separei, nesse momento que a gente vive no Brasil, é o porquê. Por quê?
por que aconteceu o caso de Blumenau. Por que aconteceu o caso de Blumenau? Eu fiz um levantamento. Entre 2002 e 2022, nós tivemos 13 ataques a escolas no Brasil. Durante 10 anos, foram 13 ataques. Acontece que de agosto de 2022 para cá, nós tivemos 9 ataques a escolas no país. Então, cerca de 7 meses, mais ou menos, nós tivemos praticamente o mesmo número de ataques em escolas do que nós tivemos nos últimos 10 anos. E desses ataques, 3 foram só em abril, no mês de abril, no Brasil. E é natural, perfeitamente natural, que as pessoas fiquem com medo, que os pais fiquem com medo, que a sociedade fique com medo. É natural, é perfeitamente aceitável. E aí é que eu entro no tema que eu gostaria de conversar com vocês. A sociedade, ela pode ser passional. A sociedade pode ser passional. Ela pode agir por impulso, ela pode agir por reação, ela pode agir dessa maneira, e é perfeitamente compreensível que a sociedade seja passional. Agora, o Estado não pode ser passional. O Estado que cuida das pessoas, ele tem que ser racional. Racional. E no momento de crise como esse, nós acreditamos que os nossos gestores sejam racionais. Depois do dia fatídico lá de Blumenau, não se passou horas. Nós já vimos prefeitos, gestores, vamos levantar o muro da escola, vamos colocar uma pessoa armada em cada escola e vamos resolver o problema. Então, vamos botar o muro armado, portão armado, pessoa armada, está resolvido o problema. São irracionais. Isso passa uma sensação de que há segurança. Mas isso pode só ser feito pela sociedade, não pode ser feito pelo gestor, porque o gestor se diz em racionalidade. Racionalidade. Eu fiz um levantamento nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos, nós tivemos um grande evento no estado da Colômbia, ou na cidade de Columbine, no Colorado, mas melhor dizendo, em 1999. Foi o primeiro caso conhecido, em 1999, em que 2 alunos mataram 10 coleguinhas de sala de aula. Ali nasceu o primeiro fato assim em escola. 1999, nos Estados Unidos. Depois daquele fato, só no ano de 99, nós tivemos 377 ocorrências parecidas nas escolas americanas. Parecidas. Pulou de 0 para 377. E, obviamente, os mecanismos de segurança dos Estados Unidos, eles criaram políticas públicas para preservar, para proteger que aquilo não acontecesse mais. E entre 2017 e 2021, os Estados Unidos, com a ampliação do número de casos de ataque às escolas, ampliou seu investimento em cerca de 3,1 bilhões de reais em segurança armada nas escolas americanas. Em 3 anos, 3,1 bi em investimento nas escolas americanas. Então, pelos dados que podem ser pesquisados e que eu os localizei, entre 2017 e 2018, nos Estados Unidos, metade das escolas tinham acesso biométrico. Só entrava pessoa
com acesso biométrico. E hoje, cerca de 2/3 dos alunos americanos, para entrar na escola, precisam fazer alguma espécie de identificação. Nas escolas americanas também, nós temos guardas armados, professores armados, pais armados, porque nos Estados Unidos, a maioria dos países, as pessoas podem portar uma arma. E os índices de violência nas escolas continuam crescendo, Sargento Lima. Continuam crescendo. Só para vocês terem uma ideia, em metade das escolas americanas, a proteção é armada. Em metade das escolas, mais da metade, 51% das escolas dos Estados Unidos, a proteção é armada. Só em 2022, nós tivemos 47 casos de ataque às escolas dos Estados Unidos. Só em 2022. 47 casos com pessoas armadas. Eu localizei um estudo do Journal Adolescentes dos Estados Unidos, que analisou 179 casos de ataque às escolas. Nos Estados Unidos, 179 casos. E a conclusão desses estudos é que o armamento, a segurança, a biometria, o muro, a cerca, não surtiu nenhum efeito prático. Os ataques continuaram acontecendo. E isso é muito simples de compreender. Em Suzano, recentemente, um menino entrou na escola, os 2 colegas entraram na escola, mataram outros 10 amiguinhos deles lá. Eles eram alunos da própria escola. Eles eram alunos da própria escola. Não eram alunos que vieram de fora. Aluno que entrou na escola, matou 10 colegas em Suzano. Nem que tivesse o exército, teria evitado aquilo. Nem que tivesse o exército, teria evitado aquilo. E assim sucessivamente. A maioria dos ataques dentro das escolas em adolescentes são por os próprios alunos que frequentam a escola. Gente que o guarda recebe bom dia, boa noite, e entra para dentro da escola. E eu faço isso, essa reflexão com Vossas Excelências. Volta ali, volta aquela imagem lá. Para a gente entender o porquê. Nós precisamos entender o porquê. Se nós não entendermos o porquê, vai ser só dinheiro, vai ser só despesa, vai ser falsa sensação. Vai ser só falsa sensação de segurança. Aí eu faço uma crítica pontual aos gestores. Pontual. Todo mundo correu para Brasília para colocar um guarda, contrataram pessoas sem licitação. Muito bem, eu até entendo, isso pode até fazer parte. Mas ninguém inventou o porquê. Por que essas coisas estão acontecendo? Aí os gestores acreditam, e eu quero fazer uma crítica aqui ao prefeito de Blumenau, que agora resolveu aparecer mais na televisão do que o William Bonner, construir muro, botar um policial armado em cada escola, sem atacar o porquê. Sem atacar o porquê, e na linha dele vão vários outros gestores, sem atacar o porquê. Eu quero saber, por exemplo, eu separei algumas manchetes de jornais para justificar as razões da minha fala. Por favor. Homem que matou a esposa e os 3 filhos dela deixou carta confessando o crime antes de tirar a própria vida, diz a polícia. Isso foi agora. Isso foi agora, em janeiro, no estado do Rio Grande do Sul. O pai matou a esposa e os 3 filhos, depois se matou. Isso é a sociedade. Um policial em cada casa ia resolver isso aí? Vamos botar um policial em cada casa, armado, para que isso aí não se repita. Por favor, vamos uma outra manchete. Homem mata a família inteira em casa de alto padrão em Porto Alegre, diz a polícia. Nós vamos colocar um policial em cada casa para evitar esse tipo de manchete. E eu faço essas observações para dizer que nós estamos
atacando, nós estamos atacando o efeito e não a causa. Nós não estamos atacando a causa, nós estamos atacando o efeito. Aí, o gestor vai a Brasília e diz o seguinte: nós temos que aumentar a pena, nós temos que aumentar a pena tem que ser mais dura. O cara pálida, o cara que entra com machadinho, assassina 4 crianças, fere outras crianças, está preocupado com a pena? O cara que mata a mulher e os filhos, está preocupado com a pena, doutor Rigo? Esses lunáticos destemperados, eles estão preocupados com a pena que eles vão receber? Aí tu vê um gestor público dizendo que a gente tem que aumentar a pena. Tudo bem, podemos aumentar a pena. Mas o que isso vai reduzir manchetes como essa? Nenhuma, nada. Por quê? Porque quem comete esse tipo de crime não está preocupado com a pena. Ele é um desequilibrado. Então, os gestores, eles costumam atacar, lamentavelmente, o efeito e não a causa. Então, eu quero fazer uma crítica pontual a isso. Eu não vi até agora, eu fiz um levantamento das escolas estaduais no ano passado. Crianças tomam água de caixa de amianto em Santa Catarina, nas nossas escolas. Onde comem as lancherias, as cantinas, estão interditadas pela Defesa Civil. Os banheiros não têm onde as meninas se urinar, sentar com dignidade. É uma vergonha um banheiro de uma escola. Se não for as professoras pagar, fazer pastelzinho, fazer rendinha para poder consertar um telhado, chove dentro. E não tem município, é tudo assim. Vou botar tela e grade. Nós não estamos atacando o efeito, não estamos atacando a causa. Então, senhores, vamos parar. Quando falar alguma coisa, quando falar com a sociedade, quando você for um gestor público, quando você decidir coisas das pessoas, você vai ouvir especialistas, vai ouvir quem entende, vai ver o que está acontecendo pelo mundo, vai ver quais as ações que podem ser tomadas para diminuir esse tipo de ocorrência. Diminuir, combater. Nós precisamos saber o seguinte, nós precisamos monitorar o que acontece na rede social, nós temos que bloquear algumas ações da rede social que as crianças têm acesso. Nós temos que entender o porquê. Nós precisamos capacitar os professores, valorizar os professores, dar condição de educação, identificar o pai, a mãe, treinar pai e mãe para compreender o que o filho está fazendo, fazer campanha publicitária de monitoramento de pessoas com deficiência. Existe uma ciência chamada teoria do elo. Teoria do elo. Se você é prefeito, se você é governador, leia a teoria do elo. Tem um nome americano também. As pessoas fazem gestos, malucos fazem gestos. Eles vão, pouquinho em pouquinho, mostrando que eles são malucos. É a chamada teoria do elo. É só monitorar a teoria do elo que você vai pegá-los. Então, é um conjunto de ações que a gente tem que fazer para enfrentar esse tipo de coisa. Por quê? A gente tem a falsa sensação de ter um policial armado. Isso vai dar segurança? Então nós vamos botar um policial armado em cada casa também para poder ter segurança. Então eu quero agradecer imensamente, senhores deputados, os 16 minutos que usei aqui para falar sobre isso. Mas, sabe, vamos ler um pouquinho, vamos estudar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, vamos ouvir especialistas, vamos nos preocupar menos com a manchete de jornal, menos com a entrevista de televisão e atacar a causa e não o efeito. Muito obrigado. Encerrado o horário dos partidos, nós suspendemos a sessão até às 16 horas, quando teremos a ordem do dia. Quero aproveitar para saudar aqui o
delegado John e o Kremer, né, presidente e vice da ADPOL, Associação dos Delegados de Polícia de Santa Catarina, que estão aqui para convidar os colegas delegados para o evento e o próximo encontro agora dos delegados. Obrigado pela presença. Está suspensa a sessão.